Olá, meninos, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai resolver os exercícios de revisão, aqueles últimos exercícios que eu passei para vocês, que ficam lá no final do módulo 1, tá? O primeiro vídeo eu vou resolver do exercício 1 até o exercício 13. E aí depois a gente tem um outro vídeo com o restante, é a parte 2 desse vídeo, tá? Peço que vocês façam a correção. Quem não fez esses exercícios ainda, não faça com a correção. Faça primeiro, tente fazer sozinho. Depois, vocês vêm aqui e corrigem, ver se acertou ou não, ok? Tchau, tchau, bons estudos. E vamos aí, pega o caderninho, põe certinho. Quando acertou, errou, apague e faz de novo. Bom, vamos começar então. Eu resolvi fazer desse método dessa vez para ficar mais ágil, porque são muitos exercícios para a gente ver, e a maioria vocês já sabem, não precisa de uma explicação bem detalhada, né? É mais para vocês corrigirem mesmo, para ver se vocês acertaram. Então, aqui, o número 1, ele pede para você colocar os números em forma de potência e depois resolver. Potência, como vocês sabem, é a base e um expoente. O 4 aqui tá repetindo duas vezes, então é 4 ao quadrado, 4 elevado a 2. E 4 vezes 4 é 16. Pronto. Escreva por extenso, 4 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho 3 décimos. Ele tá repetido 3 vezes, então é 3 o meu expoente. Quando eu tenho o expoente 3, o número 3, que é o numerador, vai ser elevado a 3, ou seja, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. O 10 também vai ser ao cubo, então é 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Resultado, 27 sobre 1000. Escrevendo por extenso, 3 décimos elevado ao cubo. Aqui eu tenho 2 repetido 7 vezes, então é 2 elevado a 7. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, 2 elevado à sétima potência é igual a 128, certinho? Aqui é para você colocar sinal de menor, maior ou igual. Isso daqui, ó, o exercício já coloca. Não é necessário calcular, só você avaliar. Meninos, pensa comigo. 6 vezes 6 vai ser menor ou maior que 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6? 5 vezes. Menor, né? Então, sinal de menor. Lembra que eu falei para vocês? Menor forma o número 4, maior, menor forma o número 4, maior forma o número 7. Então, meu sinal de menor é para a esquerda, maior para a direita, tá? Tem também uns que falam que a boquinha abre para o maior. Então, aqui é o menor e aqui é o maior. Aqui eu tenho o número menos 9 elevado à quarta potência, quer dizer que é o 9 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Quando eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, meu resultado vai ser positivo. Então, vai ser igual ao 9 elevado a 4, vai ser o mesmo resultado. Aqui, 5 elevado a 1 é 5. Menos 7 elevado a 6. Tá vendo o que é par? Só que aqui não tem parênteses. Então, meu resultado aqui vai ser negativo. Qualquer número negativo é menor que qualquer positivo. Então, aqui, 5 elevado a 1, consequentemente, é maior que menos 7 elevado à sexta potência. Na letra D, eu tenho um número negativo elevado a ímpar. Então, aqui, meu resultado vai ser negativo. Esse número é o mesmo número, que é o menos 8, porém, meu expoente é par. Se meu expoente é par, o resultado é positivo. Então, não preciso fazer contas, eu sei que esse número vai ser menor que esse, pois o resultado dele é negativo, então ele é menor. Sinal menor. Na letra E, eu tenho 1 elevado a menos 3. Quando eu tenho um número elevado a menos 3, eu posso escrever da maneira fracionária. Fica 1 em cima e a potência vem para baixo. Positiva, ok? Esse número, então, ele vai ser positivo. Tá vendo que ele ficou positivo? Já esse número aqui, ele vai ficar 1
elevado a menos 1 ao cubo. Então, esse número aqui, o resultado dele vai ser negativo. Expoente ímpar, resultado negativo. Então, nem preciso fazer conta. Sei que esse vai ser maior do que esse. Aqui eu tenho novamente um número negativo, porém meu expoente é par. Se meu expoente é par, resposta positiva. Aqui eu tenho um expoente negativo. Meu resultado vai ser isso daqui, ó. Quando é negativo, forma uma fração. Posso ser escrito na forma de uma fração. Esse número aqui, ele também vai ser positivo, tá? Se esse é positivo e esse é positivo, então eu vou ver o resultado. Não dá para eu colocar a respeito do sinal, quem é maior, quem é menor. Essa fração tá toda sendo elevada à quarta potência. Então, é 1 elevado a 4 e 2 elevado a 4. Olha aqui. 1 elevado a 4 não é o resultado 1? 2 elevado a 4 não é o que eu tenho aqui também? Então, os dois são iguais. Certinho? A número 3 eu vou deixar aqui só para vocês verem, tá? Ela tá lá a resposta dela tá no texto de propriedades de potência. E é só para vocês colocarem qual é cada uma das propriedades que tem. Propriedade da multiplicação com base igual, divisão com base igual, potência com expoente, por aí vai, tá? Então, aqui na número 4, ele fala o seguinte: usando as propriedades, ou seja, essas propriedades, essas regrinhas que vocês já colocaram aqui na número 3, resolvam as potências dessas questões. A letra A é uma divisão. Na divisão, conserva a base, então ficaria 13, e diminui o expoente, 8 menos 2, que dá 6. Então, a resposta é 13 elevado a 6. Letra B, conserva a base, que é menos 4,7, e na multiplicação, soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Resposta, menos 4,7 elevado à sétima potência. Aqui eu tenho duas propriedades. Tem a propriedade da potência com expoente. Então, vou colocar aqui do ladinho, tá? Então, eu conservo a base e multiplico o expoente. 4 vezes 3, 12. E aí, eu tenho uma outra propriedade que a gente viu em um dos exercícios, que é, quando meu expoente é igual, na multiplicação, eu só multiplico a base e conservo o expoente. Resultado, 2 vezes 5, 10. 10 elevado a 12. Na D, eu tenho uma fração com expoente, quer dizer que tanto o 2 quanto o 3 vai ser elevado ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, vezes 2 elevado a menos 2. A gente viu lá no início do ano que quando eu tenho um expoente negativo, essa potência vem para o denominador. Então, aqui eu vou resolver, já vai ficar 4 sobre 9, né? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, vezes o número 1 em cima, que tá aqui embaixo, 2 ao quadrado embaixo, que fica 4. 2 ao quadrado, 4. Multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Pronto. Então, aqui, 4 vezes 1, 4. 9 vezes 4, 36. Ele não pediu para deixar a fração, ele pediu uma potência. Tem como a gente transformar esse número em potência? Tem. Olha só, é como se a gente estivesse tirando a raiz. Então, aqui vai ficar, a resposta do livro aqui tá errada, tá, meninos? Aqui vai ficar o seguinte: 4 raiz de 4, 2. Raiz de 36,
6. 2/6 ao quadrado. Essa é a resposta. Por quê? 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. Certinho? Letra D, 2/6 ao quadrado. Aqui ele fala o seguinte: assinale as opções que são verdadeiras, sentenças que estão verdadeiras. Esse exercício eu já fiz para vocês na aula do Zoom, tem a foto com áudio explicativo, tá? Então, é só vocês olharem lá no Google Classroom, tem as fotos, e também na agenda da escola pelo WhatsApp também tem a explicação de cada um desses. Vamos para o próximo. Na letra 6, ele fala o seguinte: complete os esquemas com os números correspondentes. Aqui é a tabuada, que eu sempre falo para vocês, né? Porém, ele não tá em sequência. Ele quer qual é o número que eu elevo ao quadrado que vai dar esse valor. Então, aqui, 10 ao quadrado, 100. 16 ao quadrado, 256. 21 ao quadrado, 21 vezes 21, 441. 23 ao quadrado, ou seja, 23 vezes 23, 529, tá? O que ele quis demonstrar com esse exercício? Só que os números, quando são elevados ao quadrado, na verdade, é o resultado da raiz quadrada. Um é o inverso do outro. Potência é o inverso de raiz, que a gente viu lá no início do ano. Aqui é do mesmo jeito, só que agora é ao cubo, ou seja, é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 64, é o 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Um número multiplicado por ele mesmo, que vai dar 343, é o 7. 1331, 11. 17 vezes 17 vezes 17, 4.913, certinho? Vai pegar um número aqui, ó, vai multiplicar por ele 3 vezes. Faz essa multiplicação, depois multiplica novamente. Aí, você vai ter esse resultado. No exercício número 7, ele fala o seguinte: completa a reta numérica com a ficha correspondente. Toda vez que a gente vai trabalhar com posição de números, eu preciso saber quanto que vale cada fichinha dessa para posicionar corretamente na reta numérica, quem que é o maior, quem é o maior, né? Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é aquela tabuadinha que eu ensinei para vocês lá no início do ano. 3 vezes 3, 9, tabuada do quadrado, lembra? Pra gente tirar raiz e potência. Então, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81, 10 vezes 10, 100. De posse dessa tabuadinha, agora eu vou descobrir quanto que vale cada ficha, cada raiz. Aqui eu tenho raiz de 0,81. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 81? É o 9, né? Só que aqui é 0,81. Então, a raiz de 0,81 vai ser 0,9, ok? Próximo, menos, então, eu quero o resultado negativo da raiz de 0,16. Aqui a gente tem o 4, ó, que vai dar 16. Então, vai ser o menos 0,4. Aí. O 0,4, tá? Próximo é 0,64. 8. Então, raiz de 0,64, 0,8. Próximo, raiz de negativa 0,49. A gente tem aqui, ó, 7. Então, é o menos 0,7. O próximo é a raiz cúbica de 0,008.
raiz cúbica. É um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 8. Esse número é o 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui eu tenho 0,2. Deixa eu aumentar isso. Deixa eu só confirmar se é 0,2 ou 0,02. Vamos olhar aqui. 0,2 vezes 0,2. Zero vírgula 0,04 vezes 0,2, 8, 3 casas, 1, 2, 3. É isso mesmo. Então, aqui meu resultado vai ser 0,2. Negativo ou positivo? Positivo. Certo, eu já tenho todos os valores aqui, ó. Esses são os valores, tá? Qual é o menor valor desses? Quem que tem a reta numérica, lembra que tem o 0. Aí, aqui, do centro para a esquerda são os números negativos. Do 0 para a direita, os números positivos. Então, aqui desse lado, eu preciso do maior numeral negativo. É o menos 0,7, que é a raiz de 0,49. Então, aqui a gente tem o menos 0,49, primeiro número, né? Foca, menino. Aí, próximo número. Aqui, ó, é o 0,4. Então, 0,16, que é o equivalente, certinho? Próximo número que a gente tem. Qual é o menor número positivo que a gente tem aqui? 0,2, raiz cúbica. Então, é ele que a gente vai colocar. Depois do 0,2 vem o 0,8, raiz de 64, 0,64. E o por último, 0,9, que vai dar 0,81. Ok? Então, nossa sequência fica dessa maneira. Aqui tá o 0, número mais próximo de 0, ou seja, o menor numeral vai colocando daqui para cá. Da mesma maneira, daqui para cá. Sempre analisa o resultado para saber qual é o número que você vai colocar, qual é a posição. Na número 8, ele fala o seguinte: determine o comprimento do lado de cada quadrado, arredondando as medidas para o décimo mais próximo. Que a gente está trabalhando com arredondamento e também com raiz quadrada. Por quê? A área do quadrado é lado ao quadrado, correto? Então, eu preciso descobrir qual é o número elevado ao quadrado que chega próximo de 60. Lá na nossa tabuada que a gente acabou de fazer, eu vi que o 7 aqui, ó, chega é o mais próximo, porque o 8 passa. Então, tem que ser 7, alguma coisa. Você pode estar fazendo por tentativas, tá? 7,2, 7,3, vai fazendo a multiplicação aqui, ó, de um número pelo outro, até chegar ao mais próximo possível de 60. Nesse caso, vai ser 7,7, certo? O 7,7, deixa eu tampar aqui para vocês. O 7,7 multiplicado por ele 2 vezes dá 59,29. Como ele quer o arredondamento pelo número mais próximo possível, vai ficar ele mesmo, porque o 7,8 passa, tá? Então, aproximadamente 7,7 é a resposta dos 60. Aqui ficaria 59,3 se você fosse fazer o arredondamento. 7,8 passa, vai para 60,88. Logo, um dos lados mede 7,7. Aqui na letra B, a gente tem 86. Novamente, vamos olhar na minha tabuada. O que chega mais próximo a 86 é o 9. 9
vírgula quanto? Aqui eu posso colocar o 9,3. Vamos ver se vai dar. Nessa eu vou resolver para vocês, tá? Como que eu faço essa conta? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Novamente, 27. 9 vezes 9, 81. Com 2, 83. Soma. 3 com 3, 6. Duas casas decimais. Duas casas decimais. Duas casas decimais. Minha vírgula vem pra cá. Passou? Não passou? Então, não pode ser 9,3. Vamos tentar 9,2. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 2, 18. 18 novamente. 9 vezes 9, 81. Com 1, 82. 4 desce, 16 sobe 1. 4. 84,64. Então, o meu número vai ser aproximadamente 9,2, porque não chegou a 86, tá? Então, aqui ele tem essas duas respostas que a gente colocou. E aqui tá errado. Não pode passar, viu? Normal, meninas. No livro de vocês tem várias questões que são erradas. Então, aqui a gente tem que aproximadamente 9,2, tá? Não pode passar, então eu não posso usar o 9,3, porque aí passa a medida. Por meio da decomposição em fatores primos, calcule todas essas raízes, tá? Então, aqui ele não pediu para você fazer por aproximação, nem pediu para fazer por tentativa, é por decomposição. Igual a gente fazia lá no MMC, decomposição de fatores primos. Primeiro começa com 2, depois com 3, depois com 5, depois com 7. Lembra que a gente fazia o MMC? Aqui é da mesma forma, tá? Como eu tenho aqui, ó, uma raiz quadrada, o meu resultado, eu vou fazer o agrupamento de 2 em 2. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, números 2. 1, 2, 3, 4, números 2. Ele pega esses valores, coloca aqui. Raiz de 1.296 é o mesmo que raiz de 2 elevado à quarta potência, porque ele está sendo repetido 4 vezes, e 3 elevado à quarta potência. Tirando a raiz, diminui aqui, ó, o expoente. Lembra lá que eu ensinei para vocês sobre a raiz fracionária? Quando a gente tem isso daqui, ó, quer dizer que é 1, 2, tá? Porque tá escondidinho aqui na raiz quadrada. Para a gente resolver essa questão sem dissolver, vamos dizer assim, essa potência, sem resolver a potência, eu posso estar transformando isso aqui numa raiz fracionária, que é o que tá dentro vira numerador, o que tá de fora vira denominador. 4 dividido por 2, 2, certo? Por isso que aqui fica 2 elevado ao quadrado. 3, da mesma maneira, 3 ao quadrado. A gente resolve a potência, 4 vezes 9, 36. Então, raiz de 1.296 é igual a 36. Aqui, da mesma maneira, porém, a gente já tem aqui, ó, uma raiz onde tem decomposição por número 7. Raiz cúbica de 7 vai ser o próprio 7. Porque 3 dividido por 3, 1. Lembra? Faz a divisão. De dentro pelo de fora. Raiz cúbica de 343 é o próprio 7. Nessa decomposição, a gente tem 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 7 ao quadrado, correto? Eu pego, coloco eles substituindo este número. Porque se eu multiplicar tudo isso daqui, eu volto para esse número. É uma maneira diferente de escrever 1764, tá?
escrevo nessa forma de potência, na decomposição. Tiro a raiz de cada um, vai ficar 2 vezes 3 vezes 7, que vai dar 42. Então, raiz de 1764, 42. Aqui eu tenho uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, tá? Então, eu fui fazendo divisão, decompondo, deu 6, 3. Raiz cúbica de 3 elevado a 6 é uma divisão. 6 dividido por 3, 2. 3 ao quadrado, 9. Então, minha raiz cúbica de 729 é o 9. Na 10, ele fala o seguinte. Vocês vão analisar com um agudo obtuso reto os ângulos internos dessas plaquinhas, tá? Vamos lembrar aqui que é cada um. Ó, o ângulo obtuso, aqui a gente tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, então ele tem a abertura da perninha maior. E o ângulo agudo, lembra que eu falei para vocês, é como se fosse uma ponta de uma agulha? Ele é menor que o ângulo agudo. Ele é menor que um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é chamado de reto, menor agudo, maior obtuso, tá? Esse ângulo aqui dessa abertura é obtuso. E o ângulo que é bem retinho assim, raso, tá? Esse ângulo é o ângulo raso, tem 180 graus. Então, é pra gente olhar as placas e ver se ela é formada aqui, ó, se esses ângulos da plaquinha aqui, se minha placa tá super perfeita, é agudo, é raso ou é obtuso, tá bom? Então, a primeira a gente tem aqui, ó, se eu pegar e traçar um ângulo de 90 graus, essa figura vai ter um vértice com um ângulo de 90 graus, menor ou maior? Maior, né? Ó, meu ângulo de 90 graus é aqui. Então, o ângulo dele é maior, logo é obtuso. Aqui, ó, é um quadrado. Meu ângulo é reto. Forma ângulo de 90 graus. Reto. E aqui, se eu traçar aqui um ângulo de 90 graus paralelo a esse daqui, eu tenho um ângulo menor. Então, é agudo. Certinho? Da mesma maneira, se eu traçar aqui um ângulo reto, paralelo a essa daqui, né? Paralelo não, perpendicular. Aqui, o ângulo que forma a figura é maior que esse ângulo de 90 graus. Então, é obtuso. Bem simplesinho esse daqui, né? Na 11 também é mais simples. Eu acho esses de ângulo que vocês estão acertando tudo, porque é matéria do ano passado, é bem simplesinho. Determine a medida do ângulo AOB em cada item, sabendo que a semirreta OB é a bissetriz. O que ele está dizendo? Todos esses ângulos aqui, eles têm uma bissetriz, ele está repartindo exatamente ao meio, tá? Esse ângulo. E aí, ele dá a medida de uma delas, que é a OC. Qual é essa medida? A, O, C. Ele te deu a medida do ângulo completo e te pediu a metade. Então, é só dividir por 2, meninos. 45 dividido por 2, 53 graus e 36 minutos dividido por 2, 57 graus, 54 minutos e 12 segundos dividido por 2. Bem simplesinho, tá? Aqui a gente tem 45 dividido por 2. Cadê? Foca aí na imagem. Eita! Peraí, deixa eu aproximar aqui pra ver se vai. Ó, meu filho. Aí. Pronto. 45 dividido por 2 dá 22, sobra 1 grau. Esse 1 grau a gente transforma em minuto e divide por 2. Fica 30 minutos. Então, a resposta, 22 graus e 30 minutos. 52 dividido por 2 dá 26, que sobra 1 grau.
26 vezes 2, 52. Sobra 1 grau. Esse 1 grau transforma em minuto. Só que eu já tenho minutos aqui, então eu vou somar os dois. 96 graus a soma dos dois, tá? 96 dividido por 2, 48. Resposta, 26 graus e 48 segundos. Ok? 71 dividido por 2. O número que eu multiplico por 2 que chega mais perto de 71 é o 35, que dá 70. Sobra 1 grau. 1 grau eu transformo para 60 minutos. Soma os dois, vai dar 114. O número mais próximo de 114 é o 57, que dá exatamente 114, tá? O 12 eu não tinha dividido ainda, faço a divisão. 12 dividido por 2, 6. Acabou minha conta. Acertaram tudo, né? A número 12, ele quer que você diga quais são polígonos. Não é polígono convexo e não convexo, é só que é classificado como polígono. Vamos lembrar aqui que é polígono? Polígono é uma figura formada por retas aonde elas se encontram nos vértices. É como se você falasse para mim que você tem aqui um monte de retinha e uma vão unir na outra. Aonde uma acaba, a outra começa, tá? Isso é um polígono. Beleza. Minha primeira figura... Foca, meu filho. Aí. Minha primeira figura, eu tenho aqui reta, porém eu tenho uma curva. Isso daqui não é um polígono, isso é um corpo redondo, tá? Então, não polígono. Essa figura poderia ser um polígono se não tivesse essa sobrinha aqui, ó. Eu tenho uma aresta dentro da figura, então não é polígono. Se tivesse isso aqui, ó, apagado isso daqui, seria um polígono não convexo, beleza? Então, não polígono. Este é um polígono, certinho, bonitinho. Não polígono, porque eu tenho aqui uma reta que não tem um fim, não tem uma continuidade com a outra reta. Então, não polígono. E esse daqui também é um polígono, porque toda a minha aresta tem ao encontro de outra aresta por fora, contornando. Entre as figuras que você classificou como polígono, qual é convexo? Agora que é a pergunta, ó. Convexo é que não tem buraquinho. Qual delas aqui que são polígono, que é essa e essa? É um polígono convexo. Essa, né? Porque essa tem um buraquinho. Então, polígono convexo. Letra C. Calcule a quantidade de diagonais que partem de cada vértice e a quantidade total de diagonais de um polígono regular. Qual é a diferença dessa questão? Ele está te pedindo a quantidade de diagonais que partem de cada vértice e o total de diagonais, tá? Então, aqui você vai primeiro calcular quanto que parte de um dos vértices, tá? É a fórmula diagonal de um dos vértices é n menos 3. Diagonal do total de vértices, ou seja, quantas diagonais eu consigo fazer na minha figura, é n menos 3 vezes n dividido por 2. São essas duas fórmulas que você tem lá no livro de vocês. Deixa eu ver aqui qual é a página. 156, tá? Na página 156 tem essas duas fórmulas para vocês, beleza? Então, eu vou resolver cada um deles usando uma fórmula de cada um. Primeiro, eu calculo quanto que parte de cada vértice e qual é o total de diagonais, beleza? Então, aqui, ó, uma figura de 14 lados, só diminuir por 3, vai dar 11. Aqui, eu vou fazer a aplicação da outra fórmula, que é n menos 3 vezes n. N menos 3 já deu 11, então já pode colocar aqui 11 direto. Vezes n, meu n é 14. Deixa eu fazer aqui para vocês, porque às vezes fica meio complicado. Vou fazer só essa letra A, ó. A figura tem 14 lados, ok? Quanto que parte de cada vértice? Qual diagonal parte de cada vértice? N menos 3, ok. O n é a quantidade de lados. Então, a diagonal de cada vértice é 14 menos 3.
diagonal de cada vértice, vou pôr até aqui o Vzinho aqui, é 11. Então, a minha figura, cada vértice daquele, eu consigo puxar 11 diagonais, tá? E aí, a outra pergunta é qual é o total da figura de diagonais que você consegue desenhar? É essa fórmula que a gente utiliza, tá? Essa conta, n menos 3, eu já fiz. N menos 3, deu 11. Então, eu venho aqui, já coloco 11, tá? N, quantidade de lados, 14. Então, vezes 14 dividido por 2. Faço a multiplicação primeiro. 4 vezes 11, 44. 11 vezes 1, 11. 154. Divido por 2. 7 sobra 1, desce 4. 77. Certinho? Ó, foi isso que ele fez aqui. Então, são 11 diagonais que partem de cada vértice e 77 diagonais no total. Vou deixar aqui essas respostas só para você conferir se você acertou. Porque o cálculo é o mesmo, tá? Primeiro diminui por 3, depois multiplica por ele mesmo e divide por 2. Bem legal essa daqui de fazer, né? Você consegue tirar de letra. Bom, meninos, vamos encerrar então por aqui esse primeiro vídeo. Espero que vocês estejam gostando, que tá conseguindo acompanhar, fazer os exercícios. Muito obrigada por ter assistido, bons estudos para vocês e boa semana.